Adicionar aqui. Peraí. Jonathan. Fala aí, pessoal. Paz Deus. Tudo bem? Fala, irmão. Aí, meu Paz irmão, Deus. amém, bueno. Bem? Tá Só conseguindo um segundo. me enxergar Tem, bem? aqui tá bem tranquilo. Peraí só um minuto. Eu só vou Tá. Tá. encostar aqui. E a minha voz, tá ouvindo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Tudo certo. Não diga a minha voz, tá ouvindo bem minha voz? Sim, tá bem tranquilo, mano. Uhum. Ah, pera aí que pra ajustar. Eu não tô vendo tu, mano. Não? Não. Cara, eu ouvi dizer que isso é coisa do Instagram, mano. Para as pessoas que estão nos vendo, estão vendo, acho que normal. Se alguém puder colocar isso, tá vendo normal. Mas não tem problema. Tá. Problema. Uhum. Só um segundo. Aqui tá fazendo um. Tá fazendo um pouco de calor. Ah, Thomas. Tá normal, meu Hum. calor, Ei, assim. Thomas. Que é o Rian, Sulamita, assim, vendo os dois. Glória a Deus. Ó, a mãe disse que tá vendo os dois, tá normal. Acho que é só pra mim e pra ti que não vai Ó, aparecer. o Paulinho até o final da live aqui, nós vamos converter ele. Ei, Paulinho, vai ser a Vai ser melhor uma hora da tua convertido. vida. Eu não, nós não, né? Espírito Santo. Aí, Paulinho, Sim, glória. tá. Me diga uma coisa, não tô ouvindo um som de Não, vento? aqui tá bem. Pra mim, pelo menos, tá tranquilo, Jonathan. Uhum. Pessoal, já vou anunciar aqui pra vocês. Nós vamos fazer uma leitura comentada. Vou conversar sobre Romanos. Amém, Liza? Tudo bem. Nós vamos fazer uma Amém. leitura sobre Romanos, capítulo 5. Se quem tiver aí puder abrir junto com nós. Romanos, Acompanhar, né? isso, acompanhar aí. Romanos, capítulo 5. Quer fazer uma oração antes, Vitor? Rapidinho? Acho que não, mano. Vamos começar direto, Não? senão, sabe? Pouco tempo? Senão tu sabe, né? Não precisa falar. Deixa eu ver aqui. O Arthur tá na live também. Seja bem-vindo, Arthur. Ó, o João Vitor. João Vitor, Zacaria, meu Deus. Então tá. Romanos, capítulo 5. Vamos lá? Então, valor. Eu tô com uma Bíblia King James, mas ela é muito parecida com a linguagem que vai falar na João Ferreira. Não tem problema. A Bíblia que você estiver aí vai dar certo. Tu tá usando uma João Ferreira também, Jonah? Eu tô com a João Ferreira e tô com a da Thomas Nelson. Tá, a NVI. Beleza. Tá. Só para nós se situar aqui, a carta que a Uhum. gente está lendo, que a gente vai ler agora, é no capítulo, é Romanos, capítulo 5, né, como foi dito, e o apóstolo Paulo vai escrever algumas coisas para a igreja de Roma. E não foi uma igreja que ele. Amém, Zé? Não foi uma igreja que ele plantou, porém se formou uma igreja em Roma, com uma cidade muito grande, então, por certo, já tinham bastante cristãos. O apóstolo Paulo vai fazer essa carta e vai mandar para Roma, e ele vai falar alguns assuntos mediante a como todo homem é pecador e algumas coisas do tipo, a justificação pela fé, pelos problemas que estava tendo naquela igreja. O problema porque tinha duas comunidades numa igreja sozinha, no caso. Tinha a comunidade, uma parte de judeus, né?
e uma parte de pessoas que eram gentios. Aquele que não é judeu é gentil. E estava tendo essa pressão, vamos dizer, entre esses dois povos, e o apóstolo Paulo vai explicar alguma coisa sobre a justificação, sobre o judeu, sobre a lei de Moisés. E no Romanos 13, 4 vai falar sobre a queda do homem, como o pecado entrou na humanidade. E no capítulo 5 já vai se iniciar o assunto sobre a justificação. Então, depois que aquelas pessoas creram no evangelho, ele vai trabalhar sobre a justificação. E daí nós começamos aqui. Eu vou ler um versículo, o Jonathan vai trabalhar o pensamento dele, eu falo alguma coisinha e a gente vai seguindo, tá? Tu vai ler inteiro, né? Isso? Como? Não, tu vai ler inteiro o capítulo, né? Primeiro. O capítulo... Não, eu vou ler um versículo e daí a gente comenta. Pode ser? Ah, Tá bom. melhor. Se alguém quiser pegar uma caneta, um papel para anotar alguma coisa, é bom. Fica mais fácil para nós entender aquilo que a gente está lendo. Tá bom? Então, Romanos capítulo 5. Vamos começar a leitura. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou seguir o 2, tá? Pelo qual Uhum. também temos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Jonathan. É que nem o Victor falou, né, no início, fala sobre a queda do primeiro homem e em seguida Paulo vem trazendo agora no capítulo 5 a justificação. A palavra justificação vai ser o tema-chave para nós, né, Victor? Desse capítulo. Sim. Como nós foi justificado, porquê da justificação, o que é justificação, talvez. Tem alguém na live que às vezes ele fica meio perdido sobre o que é justificação. Ali no capítulo diz, né? Sendo assim justificado, o que para nós é justificado, Vitor? Eu entendo assim, me corrija se eu estiver errado. Justificado é o ato que Deus nos torna justo. Não sendo inocente, nós não é inocente. Porque nós pecamos diariamente, nós ofendemos a Deus, ofendemos a lei dele. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, ele nos torna justo, né? Justificação, vamos dizer assim, é um ato jurídico do céu, no qual eles nos tornam justo. Um exemplo. Vou dar um exemplo bobo aqui. Hoje de manhã, eu acordei e fui tomar banho e acabou queimando o disjuntor lá em casa, né? Sendo eu que estava tomando banho, podia dizer que eu que queimei, né? Sim. Mas, vamos dizer que alguma coisa comprovou e me justificou que não fui eu. Eu estava no momento, mas entendeu? Isso é uma justificação. Não sei se tu concorda até esse ponto. Sim. A diferença desse caso, no caso, é que essa justificação que nós recebemos, nós não éramos inocentes, Inocente. né? Nós Não é culpa. inocente. Basicamente, amém, João? Ó, da próxima tem que convidar o João também. O João é top. O João é top. Então, basicamente a justificação seria assim: nós estamos diante de um tribunal, bem como o Jonathan falou, e essa pessoa vai ser condenada. Mas chega alguém e fala assim: não precisa lançar condenação sobre ele, eu vou pagar a culpa. Eu vou passar por ele, e vou sofrer por ele, e vou ser condenado por ele. Então, após esse batido de martelo dessa resposta, essa pessoa é levada como justo. Ela teve culpa, de fato ela fez, ela cometeu, errou e pecou. Ela está sendo, ela vai ser condenada. Mas alguém na história, que como nós lemos aqui, Jesus Cristo, diante do tribunal de Deus, toda a raça está condenada, né? Está inclinada à condenação. O Senhor Jesus aparece e fala assim: não, deixa que eu levo a culpa. Eu vou levar a culpa por eles. Nesse ato dele levar a nossa culpa sobre o madeiro e falar: não, eu pago essa dívida, as pessoas que creem no Senhor Jesus são consideradas justas. Não justas porque elas não têm pecado, né? Não, mas porque aquele que justifica alcançou pela fé aquele que vai receber a justificação, entendeu? Nós acessamos o Senhor Jesus pela fé.
Tanto é que nós vamos ler ali, ó, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Então a gente recebe essa justiça, essa justificação de carimbo, como fala lá em Efésios sobre o selo da promessa, é a mesma coisa. Através da fé nós somos recebidos com justiça, a gente recebe justiça. Ó, irmão aqui, ó. Amém, meu irmão, tudo bem. Que Deus abençoe, continuando no propósito. Louvado seja Deus. O irmão faz live sempre de manhã cedo. O irmão David. Então, enfim, para nós continuar. Após essa crença verdadeiramente no Senhor Jesus, nós recebemos esse título de justificação e caminhamos como justo, tá? A segunda parte ali fala que, além disso, de ser considerados justos, nós vamos ter uma paz com o Senhor Jesus. Uma paz então, a com Deus. fé, veja se tu concorda, a fé, ela é um canal que vai nos ligar na morte de Cristo. E através da fé na morte, que nós somos recebidos como justos. Inocentes. Pode continuar, perdão. Não, é isso aí. Seria isso. Exatamente, a fé é o canal, né, Vitor? Nem tu falou ali, nós tem paz com Deus. Antes, vamos dizer assim, no Velho Testamento, nós era inimigo de Deus, né? Nós não tinha acesso ao Pai, né? Nós era inimigo por conta dos pecados, tudo mais. E por Jesus, que é o nosso representante, agora nós temos acesso a Ele, né? Pela fé. A fé é o canal, né? Exato. A gente vai para o versículo 2 ali, pelo qual temos acesso pela fé, a fé não é por obras, é a fé que nos dá acesso à justificação, é a fé que nos dá acesso à paz com Deus, e é a fé que nos dá acesso a esta graça. Agora eu vou perguntar, o que é graça, John? Responde para nós aí. Graça, numa resposta bem simples, é tudo aquilo que não merecemos. E se nós for colocar ao pé da letra, peraí que tá um vento forte aqui. Se nós colocar ao pé da letra, nós não merecia nada além de nada, nada além de nada. Mas Jesus, ele veio e trouxe o evangelho, tudo mais, do fim da lei. Assim ele fez um favor jamais visto, que é um privilégio para nós. Nós nunca vamos merecer. Então, tudo que aquilo que nós não merece é uma graça de Deus, é uma dádiva. Nós não merecia, mas mesmo assim, Jesus, por sua infinita misericórdia, ele vem e faz esse ato por nós. Exatamente. Em curtas palavras, a graça seria um favor, né? Um favor imerecido. Claro que, além dessa resposta simples, favor imerecido, dentro desse favor, aí que tá. As pessoas falam o que é graça, aí a pessoa fala é um favor imerecido. Mas se for analisar realmente o que é graça, ele é muito além do que um favor. Ou dentro do favor, vamos dizer, para nós entender, tem muita coisa abrangente. Muita coisa. Misericórdia, justiça, amor, paz, perdão e tantas outras coisas, né? Então, pela fé a gente tem acesso a essa graça, na qual essa igreja que crê em Jesus Cristo verdadeiramente, perceba que não é a fé que salva, mas é a fé depositada na pessoa certa, na coisa certa. Não adianta ter fé naquilo outro. Não adianta, mediante as escrituras, irmãos. Não adianta eu ter fé no Buda, não é o Buda que salva. Não adianta eu ter fé na Ellen White, não é o Ellen White que salva. Aqui que nós estamos falando é fé em Jesus Cristo, essa que salva. Vamos continuar ali. Na qual estamos firmes. Eles estão firmes, convicção nesse evangelho. E nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Nessa versão que a gente lê aqui, talvez, né, para alguém que está mais acostumado com a João Ferreira é um pouco difícil de entender. Mas se nós pegar numa Bíblia NTLH, NVT, o Vini, paz Deus, meu irmão, tudo bem? Vai dizer assim como se fosse: nós nos alegramos em esperar a glória de Deus. Nós temos alegria pela essa esperança, entendeu? Essa fé em Jesus Cristo nos dá alegria na espera do Senhor Jesus, da sua glória que virá, que nós vamos ser transformados num corpo incorruptível. Essa fé em Jesus Cristo causa dentro de mim uma alegria, um prazer em buscar o Senhor com todo o meu coração, né?
Seria isso, Jonathan? Mais alguma coisa? Vou colocar mais uma colocaçãozinha ali. Que nem tu falou, um ponto bem importante que Paulo traz, né? É aquilo que nós falou. É a paz com Deus e o acesso a Deus, né? Antigamente, lá no Velho Testamento, tinha um intermediador do povo para com o rei, né? Não era todos, aliás, com Deus, não era todos que, vamos dizer, tinham o privilégio de ir falar com Deus. Tinha que chegar em tal pessoa, que era um intermediador, e ele passava para o outro. E tem até Sebna, né? Que ele se corrompeu com isso, né? Ele cobrava dinheiro, essas coisas, né? Moedas em troca disso. E agora, hoje em dia, através desse canal, dessa fé, Jesus veio e ele é o intermediador. Ele é o caminho para Deus. Agora nós pode estar no trabalho, na escola, no carro, no monte, seja onde for, nós temos acesso a Deus. E eu acho que não tenho certeza, que é esse acesso que Paulo está se referindo, né? O acesso de nós poder dobrar o joelho agora ou fechar nossos olhos, que seja, e poder ter um acesso com Deus. Poder fazer uma oração com Deus, escutar e falar com nós. Vocês concordam com esse ponto? Verdade, mano. É bem como ele falou, né? O povo levava a causa para o sumo sacerdote, para o sumo sacerdote, para repassar para Deus e ouvir a resposta. Eles não tinham acesso ao Espírito Santo, à sua glória. E tanto que, se a gente lê no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele entrava no homem, poucos homens, no caso de Sansão e outros tantos, entrava no homem e saía do homem, né? Mas o Senhor Jesus, a fé que a gente tem no Senhor Jesus, ele nos aproxima. E a gente pode falar que nem o Senhor Jesus falou para os discípulos. Os discípulos perguntaram, nos ensina a nos orar. Aí falou, então, Pai Nosso. Pai Nosso. Quando fala Pai Nosso, é uma proximidade que nós temos, a criatura do Criador. E no Velho Testamento, como o Jonathan colocou aí, não tinha essa proximidade. Nós estávamos distante de Deus e alguns selecionados tinham acesso ao Espírito Santo, à capacitação, à sua glória. Mas pela fé no Senhor Jesus, é bem como ele falou. Todos nós somos feitos adoradores. Não estamos dependentes de... O Jonathan é o meu canal entre mim e Deus, né? Isso até o autor aos Hebreus fala, que nós temos um só intercessor entre os homens e Deus, o Senhor Jesus. Então, Jesus. isso é uma bem-aventurança, né? Isso é uma graça. Vamos continuar lá? Continua, Versículo 3. Vê quanto assunto que tem para a gente pegar. 2 versículos aqui, irmão. Eles trabalham a tempo, hein? Comentando. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Jonathan. Segura um pouquinho aí. Eu fui atrás de saber um pouquinho mais sobre isso, né? E eu pensando, né? Até teve uma determinada pessoa, não vou citar nomes, não é necessário, né? Mas ela me perguntou bem assim, ó. Mas também nos gloriamos. Essa pessoa não tinha ideia que a palavra gloriamos é como se fosse um exemplo, um ego meu, um ego do apóstolo Paulo, exemplo. Eu sou isso, sou aquilo, eu me glorio por causa disso. Não. Daí eu fui atrás, pesquisando, e nós percebemos, né, que quando ele fala, como é que eu posso dizer, nos gloriamos, é como se fosse uma alegria. Se eu tenho motivo de ter uma alegria, seja nisto, na cruz de Cristo. É aí que ele estava se referindo. E daí quando ele fala, nos gloriamos nas tribulação, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, ele retrata que as nossas tribulações, que não somos nem dignos, né, de passar por coisas para Jesus, seja um exemplo,
Ah, eu fui numa visita, aconteceu isso, ou aconteceu alguma coisa, enfim. Tudo isso que vai acontecendo na nossa vida, esses detalhes, esses obstáculos, é para produzir em nós uma experiência para nos próximos dias, quando acontecer de novo, nós ser experiente e ter uma paciência. E da mesma forma, eu repassar para as outras pessoas. Exemplo, eu estava andando na rua, Vitor, e passei num buraco. Furei o pneu do carro. Daí eu vou pegar e vou, Vitor, aqui nessa determinada rua tem um buraco, não passa aqui também, que tu vai furar o pneu do teu carro também. Eu acho que Paulo quis dizer isso. Nós temos que se gloriar nisso, sabendo que tudo que acontece é por um motivo bom, entendeu? Às vezes nós relaciona todas as coisas ruins, que porque eu sirvo a Deus, vai ser tudo bom, vai ser tudo flor, se eu servir a Deus eu vou ganhar um carro, uma casa. E daí quando o cristão começa a adorar a Deus, servir a Deus, e coisas do dia a dia que pode acontecer para mim, tanto para outra pessoa, começa a dar errado, nós reclamamos e pensamos, por que que eu sirvo tanto a Deus e mesmo assim essas coisas acontecem? Ou por que coisa ruim está acontecendo? Entende? Tá ouvindo? Tá me ouvindo Tá ouvindo, agora? Vitor? Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. O pessoal escutou o que eu falei? Sim, Coloca um sim, não. ouvi bem tranquilo ali. Tá. E isso é tão verdadeiro que tu falou, que se nós pegarmos uma outra Bíblia na versão NVT, ali onde fala nós, também onde fala, e não somente isto, mas nos gloriamos, vai falar na NVT assim, também nos alegramos em enfrentar dificuldades e provações. Alegramos, As exato. tribulações são dificuldades, problemas que a gente passa. Só que isso tudo é relacionado, o apóstolo Paulo está falando sobre a relação das tribulações ao Evangelho, a Jesus Cristo, Evangelho. entendeu? Essas tribulações que ele está citando aqui, que são as dificuldades que a igreja de Roma está passando, né? Uma certa. Ei, Vitão, fazer, meu irmão, tudo bem? Essa dificuldade que o povo está passando na igreja em Roma, ela vai. Amém, Carol, tudo bem? Essa dificuldade que a igreja está passando produz para ela uma experiência, uma força, e eles ficam cada vez mais fortes pelos problemas. Diferente do que a gente percebe nos dias de hoje. Hoje o povo Nos fala assim, dias de hoje. exatamente. Hoje em dia o povo fala bem assim, ó, o Moreno acabou de entrar. Ontem nós reunimos com o pessoal aqui, o Moreno estava junto, a gente leu sobre isso e ele falou que gostou, né? A gente se unir para. Tá. Enfim, a gente percebe hoje a pessoa fala assim, senhor, não aguento mais de tanta prova, vou parar, vou desanimar, vou largar de servir. O apóstolo Paulo está falando ao contrário. Não, isso daqui, essas tribulação, essas dificuldades que a gente passa para servir a Deus, irmão, é para gerar em nós cada vez mais um crente aprovado, um caráter diante de Deus, para nos tornar mais crente, mais forte, mais fervoroso na presença de Deus. E olha só, pegar, olha só, as tribulações produz paciência, paciência para passar pelas coisas da vida, e a paciência gera experiência. Eu fico uma pessoa experiente, já passo por muita dificuldade, porque eu sou experiente, treinado nesse campo da tribulação, da dificuldade. E esse treino que serve para mim, essa experiência me gera mais esperança. Tem dificuldade, mano, não me abala, porque eu tô esperando, eu tô convicto, tô experiente de tanta prova, tanta dificuldade que eu passei, e eu tô cada vez mais experiente, e só o meu prazer, minha esperança é só na glória de Deus. Ah, irmão, vamos dar um exemplo aqui, uma dificuldade terrível na minha casa por causa disso, daquilo, irmão, isso não vai me abalar, porque eu ainda espero de todo o meu coração a salvação que vai vir. Eu espero de todo o meu coração a esperança para Jesus quando ele voltar, entendeu? Então, isso vai tornando dentro pela fé em Jesus Cristo, uma pessoa em Jesus Cristo, uma pessoa, irmão, como que eu vou falar assim, imbatível, porque ela não se mede pelas as suas próprias forças, mas pela força do Cristo que ela crê, entendeu? Através do Cristo que ela crê, irmão. É bem o que Paulo falou lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar pela fome, pela sede, por tudo, irmão, pelo fogo. Posso passar dentro do inferno, tudo posso. Eu posso passar por qualquer dificuldade. Não é que eu posso fazer tudo, diferente do que o pessoal interpreta. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso fazer tudo. Não, 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 não. Não é isso. O apóstolo Paulo está falando que eu posso passar por qualquer dificuldade. Eu estou em Cristo e não desanimo, não paro, não vou parar minha caminhada.
Basicamente seria isso, né, Jonah? Exato. E no fim de tudo, toda essa experiência que gera é a esperança. E a esperança, para mim, é a Nova Jerusalém, né? Um dia reinar com Deus e essa, para mim, é a esperança. Exato. Verdadeira esperança. No versículo 5 ali fala assim, a esperança não nos envergonha, não nos frustra, não nos desanima, ela dá cada vez mais força. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque o amor de Deus Exato. está derramado, o Espírito Santo está dentro de nós, através do Espírito Santo, ele gera dentro de nós, olha só, dentro de nós é trabalhar o amor que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo trabalha dentro do nosso coração. O amor derrama sobre nós a graça e o Espírito Santo trabalha, nos dando esperança. Exato. Versículo 6 ali, ó. Porque Só estando... Oi? Só para colocar uma coisa. Nós olhando aqui agora, né? Que bonito. Não sei se tu lembra lá na Torá, né? Os livros, os primeiros 5 livros, né? Que diz lá no princípio, Deus me deu nome, chamar, enfim. E daí tu olha ali agora para Romanos, né? Em tudo, nunca foi nós, né? Sempre foi Cristo, derramou o Espírito Santo dele, colocou amor no nosso coração, ele nos justificou, colocou paz com ele, antes nós éramos inimigos, agora nós temos paz com ele, colocou paz com ele, nos deu acesso a ele diretamente, a alegria do mundo futuro, da próxima Jerusalém, ele nos ama, nos ajuda, né? E tudo isso por meio dele, nada de nós, nadica de nós. Exato. E é o que resume esses primeiros 5 versículos. Glória a Deus. Vamos seguir ali. Seria o versículo 6 agora. Versículo 6. Porque estando nós ainda sem força, Cristo morreu, Cristo, ao seu tempo, morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer por um homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Jonah. Essa parte aí é uma das partes que mais pega nós, né? Quando Paulo diz, né, ali que nós é fraco, ele remete que nós somos pecadores incapazes de se salvar. Ele remete às pessoas da lei que, por elas mesmas, por cumprir os 613 mandamentos, nós mesmos sendo pecadores, nós somos incapazes, né? Nós dependemos dele, nós dependemos dessa graça. E a parte de que ele diz, né, que Jesus morreu por todos. Isso aí é o ponto-chave. Jesus morreu por todos, não morreu por... vou selecionar esse grupo aqui, esse grupo. Não, ele morreu por todos. E daí ele diz que, Paulo fala ali, que até pode ter alguém que morra por alguém que esteja uma índole boa, alguém que ama. Um exemplo, eu posso falar aqui, exemplo, eu morreria pela Elana, que eu amo ela, ou pelo pai, ou pela mãe, enfim. Mas nós morrer por um ladrão, por um assassino, por um estuprador, nossa, eu duvido, cara. Eu, particularmente, minha pessoa, eu seria totalmente, eu acho que eu mataria a pessoa pela minha carnalidade. E Jesus veio e morreu por todos, sem exceção. O que fala na parte B do versículo 8 ali seria em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quando o Jonathan fala isso, alguém vai falar assim, não, mas eu não era tão mal assim. Mas pela palavra de Deus, a gente entende que antes da fé em Jesus Cristo, a gente é tido como inimigo de Deus, né? Exato. Opondo a vontade de Deus. Porque ninguém pode falar assim, eu busquei a Deus. Não, ninguém busca a Deus. Ninguém encontrou Deus. Foi o Espírito Santo que te encontrou, te buscou para servir a Deus, para servir a Ele. Entendeu? Então, nisso, todo ser humano está em oposição ao plano de Deus. O ser humano já nasce com esse DNA que já puxa para o pecado. Com isso, o próprio Davi falou que ele foi formado em iniquidade. No Salmo 51, se depois
lê lá no Salmo 51, tá falando assim: em iniquidade eu fui formado, eu nasci em pecado, em iniquidade a minha mãe me concebeu, eu nasci. O meu DNA só puxa para aquilo que é maligno. Mas, irmão, após isso, após a fé em Jesus Cristo, esse sentimento, essa inclinação se muda. E agora eu não me inclino mais para as coisas da carne, mas as coisas do espírito. E não faz sentido, irmão. É bem como o Jonathan falou, não faz sentido. Talvez alguém queira, eu morro por um homem que é bom, um homem justo, um homem que é meu amigo, tudo bem, né? Agora, morrer por aquele que é teu inimigo, aquele que é teu inimigo, não faz sentido. Aquele que Se está só contra. de, se só de perdoar já é difícil. Exatamente. Então, na nossa mente, irmão, o amor de Deus não faz sentido porque ele é muito grande. Ele é muito grande, não faz sentido. Eu olhar para alguém que. Exemplo, vamos pegar. Eu olho para alguém que vai me negar, eu olho para alguém que vai me trair e eu falo: aqui vieste, amigo, né? Ou Pedro apacenta as minhas ovelhas, sabendo que o Pedro negaria, sabendo que Judas o trairia, ele fala: aqui vieste, amigo. Não faz sentido esse amor. Na nossa mente não faz, irmão. Para nós ver a grandeza que é Deus. Ele olhou para todo Exato. o Jonah, todos aqui que estão assistindo isso daqui, ele olhou e falou assim: todos estão contra mim. Mas eu, como fala lá em João 3,16, ainda que eles sendo dessa forma estão contra mim, eu vou enviar meu filho. Ele vai morrer por eles. E todos aqueles que crerem nele serão salvos, terão a vida eterna. Entendeu? Então é basicamente isso. O apóstolo Paulo está falando, está exaltando a importância do amor de Deus, que não faz sentido na nossa mente alguém morrer por aquele que é inimigo, aquele que se opõe à vontade de Deus. Antes, como fala em Efésios 2, nós estava morto em delito e pecado, nós era filho da ira, nós estava dentro de um... Aqui tem um copo cheio d'água. Nós estávamos dentro desse copo e a ira de Deus estava se derramando sobre isso. Mas o Senhor Jesus pega e fala assim: não, eles estão condenados, mas eu vou tirar eles da condenação. Tira da condenação, eles não vão ser condenados. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando no amor dele. E ele vai seguir ali, ó, no 8, mas Deus demonstra para conosco em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Vai dar sequência. Mais uma coisa, meu irmão? Podemos seguir? Não, é isso aí, pode seguir sim. Beleza. Glória a Deus. Vamos seguir, então. Ó, entrou Top. ali, ó, o irmão Marcelo. Eu tô num grupo junto que ele tá, do estudo das escrituras, ele muito, muito bom. O irmão tem muito conhecimento, mora na Dinamarca. Deus abençoe, meu irmão. Versículo 9 seria: portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jonathan. Não, pode tocar a bola. Isso aí é o resumo de tudo que nós estamos falando. Concorda? Exatamente, o apóstolo Paulo vai falar aqui, ele vai ressaltar aqui, ainda nós sendo pecadores, se opondo à vontade dele, o Senhor Jesus nos justificou pela fé, nos salvou da ira dele, como nós acabamos de falar do exemplo do copo aqui, né? Sendo inimigos, somos reconciliados. O que é reconciliado? Reconectado. Reconectado. Nós estávamos, como fala em Romanos 3:23, nós estávamos destituídos, retirados da glória de Deus. Mas através da fé há essa reconciliação. Quem que é o ponto dessa reconciliação entre Deus e a criatura? Jesus. Como que eu Jesus. acesso essa reconciliação? Pela fé em Jesus, na sua morte, vida, nascimento, ressurreição, eu acesso esse perdão, essa reconciliação. Sou reconciliado com Deus. Vai falar lá. Ainda nós sendo pecadores, o Senhor nos salvou. Muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos. Sendo inimigos, fomos reconciliados pela morte de seu filho. Muito mais agora, depois que nós cremos e fomos reconciliados,
muito mais depois de reconciliado, nós vamos ser salvos da sua ira, né? Além de ser reconciliado, ter retirado, ter colocado de novo a nossa relação com Deus, agora ele nos tira da ira e nos coloca na área da salvação, no campo da salvação. O irmão Jorge gosta bastante de falar disso daí, né? Ele dá até um exemplo sobre as asas da salvação ali e tal, que aquele que crê em Jesus Cristo, né? Anda com as asas da salvação. É um exemplo. Versículo 11. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos reconciliação. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Jonathan, quer falar uma coisa? Ali é um ponto importante, né, Vitor? Porque todos pecaram. Já percebeu que todos nós, até na brincadeira, joga a culpa toda em Adão, né? Mas lógico que por meio de Adão entrou todo o pecado no mundo, né? E no mundo o fato de todos nós sermos pecadores. Correto? Tá ouvindo, Vitor? Sim. Isso daí. No versículo 11, ali que ele encerra o assunto, ele fala que além de nós recebermos a reconciliação e a salvação da ira de Deus, ele nos dá, mas também nos regozijamos, a alegria ao nosso Senhor Jesus Cristo. E no 12, ele vai começar a fazer uma analogia, uma comparação, na verdade, entre Adão e Jesus Cristo. Ele vai falar que o pecado entrou pela queda de Adão. Adão tinha uma lei, não come do fruto. Mas quando Adão come do fruto, ele peca e abre a porta, irmão. Adão vai lá e abre a porta e o pecado entra em toda a humanidade. O Senhor falou antes, Exato. certamente morrerás. O Jonathan estava ontem, ele viu, né? O Gabriel estava junto com nós e ele falou que, olha só, pessoal, o Gabriel falou que estava na escola esses dias e o professor dele falou assim, a Bíblia está errada, por causa que Deus falou assim para Adão, que se ele comesse do fruto, ele morreria. E Adão comeu do fruto e não morreu, né? Aí as pessoas pegam, param e pensam assim, não, é verdade, então a Bíblia realmente ela tem um erro. Mas a gente tem que ver qual que é essa morte que Deus falou para Adão. A morte que Deus falou para Adão é uma morte espiritual, de comunhão entre Deus e a criatura. Adão tinha acesso a Deus. Deus vinha conversar com ele. Então, essa morte foi uma morte espiritual. O espírito dele já morreu. E, além disso, uma morte gradual. Porque fora do Éden, o homem começou a envelhecer. Para nós entender, o homem começou a morrer aos poucos. A doença entrou, o pecado entrou em toda a humanidade. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Adão pecou, abriu a porta para que todos os que viessem depois dele nascesse morto, irmão. Nascesse fisicamente, mas espiritualmente morto. Dentro de si, o espírito morto. Todo. Aí se encaixa que tu falou sobre Davi, né? Que em iniquidade foi concebido. Exatamente. Davi já viu que desde seu nascimento, ele já nasceu em iniquidade, morto. Mas através do Espírito Santo revivificou isso, né? Revivificou. Tanto é que fala em Efésios, nos vivificou pelo Espírito, né? Através do Evangelho. Então, o pecado entrou no mundo e a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, todos, irmão. Não importa se tem 2, 3 aninhos, 11,5, 11,5, todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Entendeu? Uma coisa é ser inocente, no caso de não ter ciência do bem e do mal, uma criancinha, ela não tem ciência do que é certo e do que é errado. Porém, ela já nasce com esse DNA maldoso. Pode ver, pode ver.
Não precisa uma criança ensinar uma criança a mentir, né, Jonathan? Não precisa ensinar uma criança a mentir. Como é que ela aprende sozinha? Porque o DNA já puxa, ela tem uma inclinação para aquilo que não é bom. E no 13, ele vai dar sequência nesse assunto. Ele vai dar sequência. Porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Só é pecado e só é, vamos dizer assim, como que eu vou explicar para vocês? Olha aqui, ó. Porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Essa imputação é tomar conta, dar conta, passar para ele, acreditar, marcar na conta dele, entendeu? De Adão, Adão recebeu uma lei e ele pecou, então veio a condenação. Após Adão, até Moisés, não se tinha uma lei daquilo que era certo e aquilo que era errado. Ainda que para Deus eles pecavam, para eles não sabiam. Deus sabia que eles pecavam. Quando matavam, quando roubavam, quando adulteravam. Mas eles não tinham lei, então eles não tinham ciência. Após que veio a lei, aí tudo muda. Eu tomo esse copo d'água aqui. Normal, tranquilo. Depois que o Jonathan fala assim, é proibido tomar esse copo d'água. Aí, irmão, se eu tomar esse copo d'água, aí eu posso ser condenado ou perdoado. Entendeu? A partir desse momento, a gente está ciente disso. Exatamente. É a ciência. Deu ciência. Exatamente. Aí no 14 e no 15. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão. Porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos. O dom pela graça de um homem. O dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como a transgressão. Por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Vou ler mais um. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Jonathan, contar alguma coisa? Sim, esses versículos que tu leu, eu tenho até destacado aqui. Tu pode ver que Jesus, vamos dizer assim, Paulo, ele retrata sobre o mal, vamos dizer, o pecado de Adão, a entrada do pecado no mundo e tudo mais, e retrata muito maior a graça de Cristo, né? O segundo homem, a vinda de Cristo, superabundou, né? A graça em nosso coração. E o bem sempre vence o mal, né? Sempre vai ser maior do que tudo que nós podemos imaginar. Ele deixa bem retratado ali, bem destacado. Meu Deus. É verdade. O 14 vai situar, então, sobre a morte que reina de Adão até Moisés, e até após isso se tem uma lei daquilo que é certo e aquilo que é errado. E no 15, ele vai falar sobre o dom gratuito de Deus seria a salvação, né? Olha A só, salvação. B do 15 fala assim, porque se pela transgressão de uma pessoa, um homem, Adão, pela transgressão, pelo pecado de Adão, morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para muitos. O perdão vai ser muito maior, tá? Do que esse pecado. Como o Jonathan falou, o bem vai vencer o mal. E o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. Um homem, ele pega e abre a porta para a condenação, né? E outro homem, ele fecha a porta para a condenação e abre a porta para a salvação. Isso que a gente até fala lá em Apocalipse 3, não querendo sair, mas já saindo um pouquinho. A porta do coração de Deus é a porta da salvação, irmão. Da misericórdia, do arrependimento, da busca. Exato.
E olha só, e não foi assim como o dom como a transgressão, e não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou. Porque o juízo veio por uma transgressão para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. O que o apóstolo está falando aqui é sobre a diferença entre a condenação e a justificação. A condenação em Adão e a justificação em Jesus Cristo. E ele vai falar que a condenação veio através de um pecado só, porque esse único pecado derruba toda a humanidade que vem após Adão. Esse um pecado. Só que a justificação, a morte de Cristo, não vem só por causa de um pecado. Porque Fazer o tudo. primeiro pecado e de todos aqueles que vão pecar após Adão. Vamos dizer assim, Jesus Cristo vem por causa do pecado de Adão, mas não só pela culpa dele, mas por causa da culpa do Jonathan, da minha culpa. Porque tem o pecado que Adão abriu a porta e tem o pecado que a gente comete. Então não é por causa de... Olha só, essa é a diferença. Porque o juízo veio por uma transgressão, para a condenação. Por causa desse pecado, vem a condenação. Mas o dom gratuito, que é a salvação, veio de muitas transgressões, não só de Adão, mas a do Vitor, a do Jonathan, a da Camila, a do Vitinho, entendeu? Por causa de todas essas transgressões, vem a justificação. Então, o pecado, a graça, tem que ser muito maior do que o pecado, entendeu? Tem que ser muito maior. Porque se pela transgressão de um homem, a morte reinou por meio de um Adão. Ele está falando da morte que entrou, né? E ela reinou porque Adão abriu essa porta. Muito mais os que recebem abundância da graça e dom da justiça reinarão por Jesus Cristo. O perdão dele supera todo aquele pecado que aconteceu. Tem que ser muito maior para pagar essa dívida. 18. É um baita no privilégio, né, Vitor? Meu Deus, verdade. Santo Deus. Olha só. Mais alguma coisa, meu irmão? Não, top, falou tudo. Chique. 18. Portanto, assim como pela transgressão de um Adão, tá? Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de um homem veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque ainda assim, como pela desobediência de um só homem, muitos irmãos, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse. Mas o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Jonathan. Top, né? Nós temos que entender, né, Vitor? Todo pecado, né, de todos nós, não foi só, claro, de Adão foi, vamos dizer, a porta, né? Foi a porta, entrou todos os pecados junto com a morte, mas a cruz de Cristo, né, Vitor? É muito maior do que tudo isso. E nós temos que dar valor nisso, e muito valor. Acho não, é uma certeza para mim, Vitor, que é a coisa mais preciosa para nós é isso daí. E quando nós lembramos disso, nós se mete isso, nós lembramos do Evangelho, que é uma notícia para todos nós pecadores, incapazes de se salvar sozinhos. E é isso aí. Não tem muito o que dizer. Glória a Deus. Para nós encerrar ali, para fechar, né, esse assunto, da continuidade que o Jonathan falou, é isso que a gente conversa. No Romanos capítulo 5, Romanos é um livro assim bem complicado, na verdade, de entender, por causa da linguagem, tipo da linguagem. E muitas vezes a Bíblia, a tradução da Bíblia também dificulta. Não que a João Ferreira de Almeida é ruim, é uma Bíblia que, meu Deus, irmão, João Ferreira é caro servo de Deus. Porém,
ela tem uma linguagem antiga. E lendo a carta de Romanos fica um pouco difícil de entender. Então é bom comprar uma NVT, uma NTLH, que são outras versões mais simplificadas para a gente entender melhor. Olha só, aquilo que está conversando desde o início, o apóstolo Paulo, nesse momento, ele começa falando da justificação, da esperança no Senhor Jesus Cristo, no acesso, na fé, em tudo isso, na fé em Jesus Cristo que proporciona. Essas são privilégios que o Senhor nos dá. Acesso a Deus, a justificação, a salvação da ira de Deus, que é condenação, a reconciliação com Deus. E agora ele vai trabalhar e vai mostrar a diferença do que aconteceu em Adão e aquilo que aconteceu em Jesus Cristo. E olha só, o 19, assim como pela desobediência de um só homem, Adão de novo, muitos foram feitos pecadores. Após Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. É aquilo que nós falamos. O perdão de Deus foi muito maior do que a dívida, né? Muito maior. O perdão é para aquilo que nós fizemos, para aquilo que nós fazemos e para aquilo que nós vamos fazer. Por isso que a graça tem que ser muito maior do que o pecado, entendeu? Esse saldo tem que ser muito maior, Jesus Cristo. E foi muito maior. A lei, no versículo 20, fala que aqui, ó, para que assim, como o pecado, 21, desculpa, 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna. A força da morte está no pecado, porque o pecado vai gerar a morte. Então, o que dá a execução da morte é o pecado. Porém, a força da graça vem da justificação, vem do justificador. Nós recebemos esse perdão através desse justificador, que é Jesus Cristo. Aí encerra, ó, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vai fazer diferença entre um e o outro. A força da morte está no pecado, a força da graça está na justiça, de nos tornar justos diante de Deus. Eu acho que, eu tenho certeza, na verdade, absoluta, que todos que estão aqui eram inimigos de Deus, né, após Adão, mas após a fé em Jesus Cristo, pecados. Mas como assim, irmão? Eu não sou pecador. Todos nós. O apóstolo João falou que aquele que não tem pecado mente e faz Deus mentiroso. Então nós temos pecado. A diferença é que nós somos pecadores justificados, perdoados. Diferente do mundo, irmão, que peca e nunca se arrepende. Entendeu? Então eu tenho certeza que essas palavras, ainda que sejam simples, muitas vezes a gente não sabe falar porque fica um pouco nervoso de fazer uma... Expor, né? Exatamente. Às vezes a gente até conhece um pouquinho, bem pouquinho, e não consegue falar assim com tanta fluidez, né? Mas eu espero que aquilo que a gente conversou, o desejo de ler a palavra de Deus, acenda dentro do coração, para nós entender, né, que em Adão, o caminho que nós tínhamos, o caminho que o Adão tinha entre ele e Deus foi quebrado. Ele creu numa mentira de Satanás e ele morreu. Tudo isso através de Adão. O caminho foi perdido, a vida foi perdida, nós fomos para a mentira e perdemos a verdade. Mas em Jesus Cristo, irmão, ele falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que nós perdemos em Adão, em acesso a Deus. Ele é a verdade que Adão deixou de lado e creu na mentira de Satanás. Nós temos acesso à verdade que é Jesus Cristo. E acesso à vida, porque nós estávamos mortos em Adão.
e agora a gente é ressuscitado em Jesus Cristo. Espero que essa palavra possa ficar no teu coração, né, Jonathan? E que possa ter Exato. prazer e mais amor, irmão, da esperança da glória de Deus. Mais alguma coisa, Jonathan? Só para encerrar, fazer um panorama, né? O tema-chave, né, Vitor, foi a justificação. E nada é por meio de nós, né? A justificação não é um processo, né, Vitor? A justificação é um ato que nós não merecemos, nós nem não merecemos nada. Porque a nossa raça humana, Vitor, merecia, a única coisa que a nossa raça humana merecia era morrer no lago do inferno, ou queira lá como você chama, ou as pessoas estão ouvindo. Mas por meio de Cristo, né, por meio de Jesus, nós tivemos a Glória a graça. Deus. Tudo que nós não merecemos. E as pessoas não dão valor hoje em dia. Até nós que temos o intuito de adorar a Deus, de jejuar, de ler a Bíblia, acabamos não dando muito valor. Não damos valor para a Escritura, para a palavra de Deus, para o conhecimento, tudo. E se nós perceber o quão pesado que foi, né, Vitor? O quão coisa que Jesus passou por nós e nós não dá valor para esse amor, e nós se entristecer por outras pessoas dá menos valor ainda. Isso entristece muito o nosso coração. E o nosso desejo é alcançar cada vez mais pessoas, não pelo nosso ego, por nós ser reconhecido, mas para que as pessoas vejam Jesus como nós vê, como o único Salvador Glória do a Deus. mundo. Não como apenas um homem que teve uma boa vida aí na Terra, um exemplo, né? Mas como nosso Salvador. Aquele que é o canal, aquele que é o caminho, que nem tu diz, o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E que as pessoas entendam o que é isso. Que a vida não é apenas uma brincadeira, que não estamos aqui por acaso, entendeu? Na verdade, nós somos passageiros nessa terra, né? A não ser que nós não dê valor nisso tudo que Jesus fez por nós. Glória a Isso aí. Deus abençoe pela participação. Nos preparando, a gente vai fazer. Só mais um capítulozinho que eu tinha deixado esse reservado, cara. Ó. Eu achei bem bonito uma parte. O detalhe que está aqui é que nós não amamos Deus primeiro. Primeiro Deus nos amou, para depois nós amar Ele. E uma parte que fala isso, deixa eu pegar aqui, é 1 João, a primeira carta de João, capítulo 4, 8, 10. Vou ler rapidinho. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Não uma vida terrena, viver uma vida terrena aqui, mas viver eternamente com nosso Pai, né, Vitor? Nisto está o amor, não que não tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Louvado seja Deus. Glória a Deus, meu irmão. É isso daí. A nossa esperança está em Jesus Cristo, né? Unicamente nele. Tá? Deus Só abençoe aí. Claro, por pouco tempo, às vezes tem alguma coisa para fazer, né? Então, um pouco a gente vai ter jovens. Deus abençoe o Jonas. E Deus continue abençoando, irmão. A palavra de Deus, nos traz vida e nos traz conhecimento para buscar Ele. Então, ao contrário do que muitos acham que ela enlouquece, não tem nada disso, meu irmão. Ela nos dá vida. Aquilo que enlouquece é aquele que já está perdido no próprio ego, né? Através do conhecimento só mostra aquilo que ele já é, irmão. Soberbo, orgulhoso, ignorante. Mas o conhecimento do verdadeiro conhecimento da palavra, né, ela nos humilha, nos mostra o quão sujo nós somos. E nós olhamos para diante do Senhor Jesus e falamos assim, eu não mereço tudo. Eu não mereço. Deus abençoe a todos. Para nós encerrar, né? Como é que é um encerramento, épico. vamos dizer, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam em todos vós. Amém. Amém. Deus abençoe a todos que acompanharam. Até mais.